A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 31, parte 2. Vivendo a vida reta. Nenhum outro indivíduo deseja realmente conhecer a si próprio. O homem natural pensa que já se conhece bem e, por esse motivo, revela a sua dificuldade fundamental. Ele foge do autoexame, porquanto conhecer-se a si mesmo é, em última análise, o conhecimento mais doloroso que uma pessoa pode ter. Mas temos aqui um capítulo que nos põe face a face conosco, permitindo-nos ver exatamente como somos. Repito, porém, graças a Deus por este capítulo, porquanto somente o homem que já viu verdadeiramente a si mesmo tem possibilidade de buscar refúgio em Cristo, de procurar encher-se do Espírito de Deus, o único que pode consumir os últimos vestígios do próprio eu, bem como tudo quanto propenda por macular a vida e o viver cristãos. Nessa altura, tal como vimos no capítulo anterior, em certo sentido, esse ensinamento nos é ministrado em parte através do contraste estabelecido com as doutrinas dos fariseus. Você deve estar recordado que houve uma introdução geral quanto a esse fato, quando nosso Senhor asseverou: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Naquela passagem, estivemos examinando e contrastando a doutrina dos fariseus e dos escribas com o ensino que deveria governar a vida do crente. Neste trecho bíblico, entretanto, a ênfase não recai tanto sobre o ensino como sobre a vida prática do crente, incluindo os aspectos de sua piedade e de toda a sua postura e conduta religiosa. Ao começarmos a examinar essa primeira sessão, descobrimos que o primeiro versículo serve de introdução à mensagem contida nos versículos 2 a 18. De fato, causa-nos profunda admiração o arranjo do Sermão do Monte. Aqueles que têm inclinações para a música e se interessam pela análise das grandes sinfonias, percebem que neste sermão há algo ainda mais estupendo do que nelas. O tema foi declarado, então foi dada a análise, e após isso vêm os temas e sessões particulares. Os vários e assim denominados movimentos secundários, até que, eventualmente, tudo é enfaixado e reunido em uma declaração final. Nosso Senhor emprega aqui um método similar. No primeiro versículo, ele anuncia o princípio geral que governa a vida religiosa do crente. Tendo feito isso, Jesus prossegue oferecendo-nos 3 ilustrações desse princípio, que envolvem as questões da doação de esmolas, da oração e do jejum. Então, em último lugar, Jesus refere-se à totalidade da vida e da prática religiosas do crente. Quando analisamos a vida religiosa de uma pessoa, descobrimos que ela pode ser dividida em 3 segmentos, e somente nesses 3. A maneira como dou esmolas, a natureza de minha vida de oração e contato com Deus e a maneira pela qual mortifico a carne. Uma vez mais,
queremos ressaltar que essas três coisas são meras ilustrações. Nosso Senhor ilustrou aqui aquilo que Ele já declarara como princípios gerais, exatamente conforme já o tínhamos visto fazer em sua exposição sobre a lei, em Mateus capítulo 5. O princípio fundamental é declarado no primeiro versículo. Quanto a esse particular, não há que duvidar que a versão atualizada neste ponto é superior à versão corrigida, na qual se lê: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Deveria ser: guardai-vos de exercer a vossa justiça, ou, se você preferir, vossa piedade diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 6, versículo 1. Mas essa diferença, uma vez mais, não passa de uma variante textual que figura nos manuscritos antigos. Sem dúvida, a melhor tradução é a última, pois todos os bons comentadores são unânimes no seu parecer de que este vocábulo deveria ser compreendido como justiça e não como esmolas. As esmolas são apenas uma ilustração particular, ao passo que, neste primeiro versículo, Nosso Senhor interessava-se por firmar um princípio geral. A palavra justiça governa os três grandes aspectos da vida justa do crente. Primeiramente, pois, consideremos a própria piedade e em seguida começaremos a considerar as diversas manifestações dessa piedade. O princípio geral é este: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Consideremos isso sob a forma de um determinado número de princípios subsidiários. O primeiro desses princípios subsidiários é o seguinte: a natureza delicada da vida cristã. A vida cristã sempre depende de uma questão de bom equilíbrio e estabilidade. Contudo, trata-se de uma vida que dá a impressão de ser autocontraditória, porquanto parece abordar, ao mesmo tempo, duas ideias que se excluem mutuamente. Ao lermos o Sermão do Monte, encontramos uma declaração como esta: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Em seguida lemos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ora, uma pessoa que põe esses dois versículos em confronto será levada a comentar: e agora que devo fazer? Se eu tiver de fazer todas aquelas coisas em segredo, se eu tiver de orar em meu quarto com portas cerradas, e se eu tiver de ungir o rosto e banhar-me dando a aparência de não estar jejuando, como é que os homens poderão observar as minhas boas obras e como poderão contemplar a luz que estará brilhando em mim? Mas, como é evidente, temos aqui apenas uma contradição superficial. Você deveria observar como a primeira dessas declarações coloca a questão: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, não há qualquer contradição entre os dois versículos. Antes, somos convocados a fazer ambas essas coisas a um só tempo. O crente deveria viver de tal maneira que os homens, ao olharem para ele, ao contemplarem a qualidade de sua vida, glorifiquem a Deus. Ao mesmo tempo, cumpre-lhe relembrar que ele jamais deve fazer essas coisas com o intuito de atrair a atenção para a sua própria pessoa. O crente não deve desejar ser um espetáculo admirado pelos homens e nunca deveria estar cônscio de sua própria importância. Como é evidente,
Esse equilíbrio é muito delicado e sutil, pois com demasiada frequência passamos de um extremo para outro. Os crentes tendem por tornar-se culpados de uma ostentação excessiva, ou então por se transformarem em monges ou eremitas. Quando se examina a longa história da Igreja cristã através dos séculos, descobre-se que esse grande conflito jamais cessou. Os cristãos ou têm sido indivíduos espetaculosos, ou então têm sentido medo de se porem em evidência, de se autoglorificarem ao ponto de se segregarem do mundo.